infelizmente, por causa da falta de entendimento do que a Bíblia diz a respeito de chamado, a respeito de vocação, muitos cristãos têm vivido uma vida distante do projeto de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a sua vida, e inclusive têm passado por muito sofrimento, não têm conseguido viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria começar esse vídeo dizendo para você, ou talvez até te perguntando, fazendo você pensar um pouquinho aí, o que é o chamado? Sobre o chamado, se eu quero entender o meu chamado, se eu quero mergulhar de uma maneira mais intensa no chamado específico de Deus para a minha vida, afinal de contas, eu já entendi que eu tenho um chamado geral, que eu sou chamado para pregar o evangelho para toda criatura, que eu sou chamado para cooperar na minha igreja local, mas especificamente, o que é que Deus tem para eu fazer? Eu quero dividir com você alguns princípios a respeito dos tipos de chamado. Eu creio que o entendimento dessas verdades vai fazer com que você possa transitar com mais facilidade em cada fase e ciclo que Deus tem para você viver. E dessa forma, como eu tenho dito, viver uma vida de alegria, de paz, de sucesso, uma vida onde eu consigo me sentir ou ter a percepção no meu espírito de que eu estou pleno, independente do que acontece ao meu redor, independente das circunstâncias que tentam se manifestar contra a minha vida. A Bíblia fala a respeito de diversos tipos de chamado. Nós encontramos, por exemplo, alguns textos. Efésios capítulo 4, versículo 11, onde o apóstolo Paulo ele diz: "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres." Sabe, existem textos onde Paulo vai dizer para toda a igreja, ele fala, olha, Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. O escritor aos Hebreus, quando ele diz que Deus é adorado na mútua cooperação, ou quando ele diz que é importante congregar, ele fala, não deixe de congregar. Mas eu acho bastante interessante que existem outros textos que Paulo vai falar a respeito de uns vão fazer isso, uns vão fazer aquilo, como esse caso aqui. Esses chamados aqui também são conhecidos, quando a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, de 5 dons ministeriais. Geralmente esses chamados aqui são aqueles que vão de repente chegar a um púlpito, vão estar pregando através de um púlpito. Eu não estou dizendo que eles se limitam apenas a isso, mas eu estou dizendo que na grande maioria das vezes nós vemos esses ofícios aqui estando no púlpito, né, na congregação, pregando a palavra, ensinando e ajudando. A Bíblia vai dizer que esses cinco chamados são levantados para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento da igreja. Então, esses 5 chamados, sim, eles podem ser visualizados. E eu creio, geralmente, há uma certa facilidade de enxergar. Talvez muitas pessoas não conheçam todos esses chamados, mas a gente ouve falar bastante, não é verdade? Do pastor, do mestre, do profeta. A gente vê, não, aquela pessoa é um profeta, aquela pessoa é um pastor. Talvez nem todas as denominações, por assim dizer, conheçam. E se você, na sua denominação, não é acostumado a ouvir sobre esses 5, é mais acostumado a ouvir só sobre o pastor, né? Ou o apóstolo, não sei, não tem problema. O que eu quero é que você pegue esses princípios aqui e você vá guardando para a sua vida. Aqui meu objetivo não é parar naquilo que as igrejas utilizam como nomenclatura, porque as igrejas utilizam nomes diferentes para determinados ofícios. Essa não é a minha preocupação, esse não é o meu interesse nesse momento, mas é apenas dividir com você para que você enxergue esses princípios e consiga discernir e talvez até se identificar em alguns desses. Então nós temos aqui os 5 dons ministeriais, esses chamados, mas existem outros também. Eu quero ler com você Romanos capítulo 12, a partir do versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim: "Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros." E ele vai dizer no 6: "Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada." E aqui eu quero fazer alguns adendos. Eu não vou ler aqui, né? Mas Paulo vai falar aqueles que são chamados a exercer misericórdia, aqueles que são chamados a contribuir, para contribuir com liberalidade. Não é lindo isso aqui? Há uma diversidade dentro da igreja. Cada um tem um chamado específico. Por mais que eu tenha um chamado que possa ser parecido com o de algum outro irmão, existem coisas que são muito específicas. Você é único. Deus criou você
como uma edição única, uma edição limitada. Pode até ter pessoas muito parecidas com você, muito parecidas comigo, mas nós somos especiais para o Senhor e temos funções específicas, únicas, que Deus confiou para nós. Agora, o mais importante é entender que todos têm a sua devida importância. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo começa a dizer, a partir do versículo 12 ali, ele fala sobre o corpo, ele fala que o corpo tem diferentes funções. Eu não posso achar que a mão é mais importante que o pé, que o olho é mais importante que o ouvido, mas cada posição do corpo, cada membro do corpo tem uma função vital. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Então nunca ache que se a sua função é algo que aos olhos humanos ela possa parecer algo mais natural, possa parecer algo que não tem tanto destaque, nunca ache que você não é importante, muito pelo contrário. Na verdade, aqueles que são colocados em posição de destaque, se eles não tiverem a cooperação de todo o corpo operando e cooperando, eles não vão conseguir fluir no seu chamado. Pensa se um pastor ia conseguir fazer o que ele faz, pregar, apacentar, cuidar da vida das pessoas se não tivesse todo um suporte por trás. Um ministério de música ajudando na hora do culto, facilitando para que a unção se mova, as pessoas que ajudam ensinando na igreja de criança, cuidando das crianças, as pessoas que ajudam no estacionamento, as pessoas que ajudam na cantina, as pessoas que limpam a igreja, que organizam as cadeiras, que regulam a temperatura do ar-condicionado. Cada uma dessas pessoas é importante. Eu quero dizer, se você talvez tem uma função no corpo de Cristo que não tem tanto destaque e tem se sentido desanimado ou talvez não se sente valorizado, eu quero te dizer, Deus te valoriza. No céu, seu nome é muito bem conhecido. E saiba que quando alguém é alcançado num culto, às vezes a gente vai... Eu vejo, né? Às vezes eu chego, eu prego num lugar e faço um apelo e uma pessoa vai lá, entrega a vida para Jesus. Que maravilhoso, não é? Mas sabe que essa pessoa, ela cai na conta, a vida dela é acreditada na conta de cada um de nós que cooperou para que aquele culto acontecesse. As pessoas que receberam na entrada, que deram uma boa noite, as pessoas que deixaram tudo limpo e organizado para que essa pessoa fosse recebida com excelência, aqueles que estiveram orando pelo culto, você que ora pelo culto, você que antes de sair da sua casa já está orando, intercedendo pelo culto, aqueles que são os intercessores, né? Em algumas igrejas tem outros nomes, eu não sei qual é o nome que você recebe para essa função na sua igreja, mas saiba que você é importante para o Senhor, porque no corpo todos são importantes e isso é importante demais a gente entender. Como eu li aqui no texto, cada um tem um chamado e essa graça ela foi dada por Deus. O chamado ele é divino. Então avance, entenda seu chamado e seja pleno nisso. Não deixe as ideologias do mundo dizer para você que o que você faz não é importante porque tem importância. E se você ainda não sabe, se você quer começar a se mover, simplesmente se coloque disponível, esteja disponível para servir e você vai ver que vai ser um processo natural o seu chamado aparecer ou ser desvendado. Amém? Uma coisa muito importante acerca desse texto que eu acabei de ler com você de Romanos capítulo 12. Você vai ver que a Bíblia vai dizer ali sobre alguns que têm chamado para exortar, alguns que têm chamado para contribuir. Agora, entenda uma coisa, não significa que se tem uma pessoa chamada para exortar, os outros crentes não precisam exortar. Não, eu tenho chamado para contribuir, então eu não vou exortar. Não, todos nós somos chamados para exortar. Todos nós somos chamados para contribuir. Às vezes as pessoas fazem confusão justamente por não entender ou por não ter clareza a respeito do chamado. Muitas pessoas, às vezes, por não ter entendimento do chamado, por não ter clareza desses assuntos, eles vivem uma vida muito aquém daquilo que Deus projetou para eles. Por exemplo, uma pessoa pode ser muito ativa na sua igreja local, ser alguém, não, eu tenho um chamado para servir, eu sou alguém, sou chamado para ajudar, eu ajudo a limpar a igreja, a fazer mutirão, a fazer acontecer. Só que muitas vezes essa pessoa acha que não tem a responsabilidade de pregar a palavra, de evangelizar. Só que esse é um chamado para todo o corpo de Cristo. E a gente entra numa confusão tão grande que às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, poxa, aquela pessoa gosta tanto de evangelizar, a gente fala, ah, aquele ali tem um chamado de evangelista.
Porque o chamado, ele é divino, o chamado vem da parte de Deus. Quem tem que saber é a pessoa no seu coração, os seus líderes que vão precisar ter maturidade para entender e para orientar. Agora, saiba de uma coisa, não é porque eu vejo um detalhe na vida da pessoa que eu posso simplesmente ir lá e colocar um rótulo nela, muito pelo contrário. A gente acha que tem muitas pessoas aí que são evangelistas que na realidade não são. São pessoas que têm amor por vidas, e amor por vidas é algo que tem que pulsar na vida de todo cristão. Se você pensa, mas eu não tenho tanta vontade de evangelizar, de pregar, talvez você simplesmente não praticou e você não sabe, porque isso tem que queimar no seu coração. Se você não tem amor por vidas, por evangelizar, por anunciar a palavra, o que você precisa, na verdade, é nascer de novo, porque a vida de Deus dentro de você vai gerar um entendimento de reino, um desejo por vidas, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então nós precisamos entender essas coisas e nós não podemos nos omitir de cumprir com a responsabilidade daquilo que é o chamado específico de algumas pessoas só porque o nosso chamado específico é diferente. Sim, eu sou chamado para ensinar a palavra, mas eu também sou chamado para contribuir. Eu sou chamado para anunciar o evangelho, para pregar para toda criatura. Amém? Então guarda isso no seu coração, não deixe que o chamado é uma coisa, permita com que você se omita de andar em outras que também fazem parte da sua responsabilidade como filho de Deus. E para fechar essa parte de entender os tipos de chamado, eu quero ler com você rapidamente Efésios capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Olha que coisa linda. Deus te deu uma graça, um poder, uma capacidade, uma habilidade para fluir no dom ou no chamado que você tem, seja ele qual for. E eu quero dizer para você, se você for estudar outras passagens da Bíblia, você vai ver talvez outros tipos de chamado. Você vai encontrar pessoas com diversos tipos de chamado, o próprio apóstolo Paulo falando de coisas específicas. Lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 28, a gente vê algumas coisas falando dentro desse assunto. Fala dos operadores de milagre, aqueles que têm dons de curar. E eu sei que alguns irmãos creem que isso são ferramentas que estão na vida do evangelista. Por quê? Porque Filipe, ele é o modelo de evangelista bíblico que nós temos. A Bíblia fala de Filipe e ele tinha um chamado de evangelista. Lá no livro de Atos fala que ele andou em prodígios, sinais, milagres, os coxos eram curados. Eu entendo isso. Eu creio de todo o meu coração que dons de curar e operação de milagres são ferramentas que estão na vida do evangelista. E por que isso? Porque, como a Bíblia disse aqui, a graça é concedida a cada um segundo a proporção do dom. Então, se Deus te confiou um chamado, Ele vai te dar ferramentas para fluir naquele chamado. Agora entenda, existem pessoas no corpo de Cristo que têm dons e ferramentas específicas, não porque é um evangelista ou porque isso ou porque aquilo, mas porque Deus te confiou ferramentas para você fluir em coisas específicas para a sua vida. Muitas delas nem vão ser só dentro da igreja, vão ser fora da igreja. Olha que coisa linda vai ser o dia que os cristãos se levantarem com esse entendimento e começarem a andar na plenitude do que Deus tem para a vida deles. Como vai ser? Curas e milagres acontecendo, não só dentro das nossas igrejas, mas fora das nossas igrejas. As vidas das pessoas, dos filhos de Deus, sendo um farol, sendo um chamariz para aqueles que estão do lado de fora, que vão desejar ter o que nós temos. E entenda isso. Como é importante você andar no seu chamado? A graça que Deus te deu é para andar no chamado que Ele te confiou. E quando você anda nessa graça, você vai viver em plenitude. Lembre disso. Andar no seu chamado é provar de toda a graça que Deus confiou para você. É andar na plenitude que Deus tem para você andar aqui na terra. A Bíblia diz que Deus, Ele é justo. A Bíblia diz que Deus não permite que a gente passe por algo além daquilo que nós podemos suportar. E é por isso que é tão importante a gente entender o nosso chamado. Porque Deus, esse Deus que Ele é justo, Ele te deu ferramentas e habilidades para você andar. Quando Deus te chama para realizar algo, Ele te dá as ferramentas específicas para andar naquele algo. Então entenda essas coisas, se mova, sirva na sua igreja local, pregue a palavra, não perca a oportunidade de orar pelos enfermos e você vai ver que, se movendo em favor do reino, a graça de Deus que já está presente na sua vida vai se manifestar. As ferramentas e os dons vão se manifestar e você vai encontrar com mais facilidade aquilo que você foi criado para fazer. Não se preocupe com rótulos, não se preocupe com aquilo que as pessoas dizem que você é ou que você tem que ser. Apenas foque em si e andar naquilo que Deus te chamou para andar e naquilo que Ele já te deu.
Faça essas coisas e você vai ver como você vai andar no sobrenatural.